Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Estamos alegres e felizes. Mais uma vez nos reencontramos na casa do Senhor. Hoje tivemos um domingo cheio, mas muito bom, muito abençoado. Começando ali pelo nosso culto de oração, passando café da manhã, culto, EBD, enfim. Domingo cheio, mas com certeza muito edificante em todos esses momentos. E agora, mais uma vez, louvando ao Senhor e também pregando a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do 19 ao 28. Um texto pequeno, mas muito importante. Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 ao 28. O título de hoje se chama O Testemunho do Batista. Não é da denominação não, tá, irmãos? É o testemunho de João Batista. E aí, para ficar um pouco mais objetivo, a gente colocou o testemunho do Batista. Tá? Mas a gente vai falar do testemunho de João Batista. Diz assim o texto. João, capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: então quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, irmãos? Esse é o nosso pequeno texto. Vamos refletir nessa noite. Já foi orado, rogado ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza nesse momento. Bom, irmãos, o título, como eu já disse, é o testemunho do Batista. Agora completamos o nosso quarto testemunho, ainda no primeiro capítulo do Evangelho de João. Só para relembrar, o primeiro testemunho foi o testemunho da eternidade. O testemunho que aponta para a origem do nosso Senhor. De onde ele vem? Ele vem da eternidade. Segundo testemunho é o testemunho da encarnação, onde aprendemos que Jesus, diferente de nós, ele possui até hoje duas naturezas, uma divina, outra humana. Ele se tornou verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. O terceiro testemunho foi o que vimos semana passada, o testemunho da graça. Ali vimos que fala da missão primordial do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi manifestar a graça, ou melhor, consumar a graça do nosso Deus em toda a plenitude, graça sobre graça, o que todos nós recebemos. E agora, em quarto lugar, nós entramos, não terminamos hoje, só semana que vem, o testemunho de João Batista. Nessa primeira parte, que é a parte de hoje, a gente não vai entrar tanto no seu testemunho, mas mais na forma como João Batista testemunhava. Então hoje, basicamente, nós vamos aprender como devemos testemunhar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que João Batista nos ensina nesses poucos versos que temos lido aqui. Mas um breve histórico, só para lembrar para o seu coração. Quem foi João Batista? Essa figura emblemática, estranha, controversa, que causou tanto problema em tão pouco tempo para as lideranças religiosas, para o rei da Judéia, o rei Herodes, e suas mulheres. Então, quem é essa figura? Bom, após 400 anos de silêncio profético oficial. Tá, irmãos? Essa é a frase correta, ok? Não houve silêncio de Deus nesses 400 anos interbíblicos. Não houve.
Não houve falta da agência de Deus, não houve falta da providência de Deus. Deus continua agindo no meio do seu povo. Se isso não acontecesse, 400 anos o povo tinha sido destruído. Muitos tentaram nesse período, mas não conseguiram, tá bom? Então, o que não houve entre Malaquias e a época de João Batista? Não houve nenhum profeta autorizado pelo Senhor, não houve. Não houve nenhum profeta oficial até esse momento. João Batista é o último de uma linhagem de profetas, como era no Antigo Testamento, tá? Então, após 400 anos de silêncio profético, aparece esse homem esquisito ao leste do Jordão, liderando uma espécie de avivamento. As pessoas estão gostando, né? A igreja do deserto está enchendo, e isso está despertando a atenção dos religiosos. Mas quem era esse homem? Um rápido histórico. Primeiro, ele era filho de duas figuras muito conhecidas e famosas para nós, que é Zacarias e Isabel. Zacarias, um sacerdote, Isabel, parente próximo, muito próximo, de Maria, mãe de Jesus. Você lembra da história? O fato dele ser filho de sacerdote da linhagem de Arão coloca, obviamente, João Batista como um futuro sacerdote, coisa que ele não será. Não há nenhum indício, nem nas escrituras, nem fora delas, que João Batista exerceu o seu sacerdócio. Pelo contrário, ele exerceu apenas o ministério profético. E não foi, embora fosse oficial, porque era dado por Deus, não foi oficializado pela religião e pelos religiosos de sua época. Tá bom? Segundo assunto, João nasceu de um milagre. Assim como Jesus, assim como muitos outros antes dele, ele nasceu de um milagre. Claro que um milagre diferente. Os pais dele eram velhos. Velho não, né, irmão? Velho é uma palavra boa. Eram experientes, bastante experientes, né? E para piorar, Isabel era estéril. E aí você lembra da visita do anjo Gabriel, prometendo a eles um filho. A outra informação é que o nome João é dado também pelo anjo. João significa o Senhor é gracioso. É um nome que já diz quase tudo aí acerca do seu próprio ministério, na sua vida. E além do nome, o anjo também diz qual seria o ministério daquela futura criança, daquele futuro homem. Seria um ministério poderoso, ele viria cheio do Espírito Santo, no poder e no espírito de Elias, né, para deixar um povo preparado para o Senhor, como diz Lucas 1:17. Então essa seria o ministério desse menino, né, um ministério duro, difícil, mas essa seria a sua missão. Ainda no ventre, ele mostrou ser quem ele era. Quando no encontro de Isabel e Maria, você lembra? O bebezinho se revira no ventre de Isabel. Naquele momento, a sua mãe é cheia do Espírito Santo. E então, como que já reconhecendo o ministério daquele que viria depois dele, mas que seria maior do que ele. E aí, por fim, para encerrarmos essa biografia, João morou no deserto, tá? E ali ele iniciou o seu ministério até ser preso. Irmãos, por que ele foi para o deserto? Não sei. Provavelmente foi a mão de Deus que mandou ele para lá. Alguns dizem que ele perdeu os pais muito cedo, que ele teve que se sustentar, enfim. Mas o que a gente pode dizer resumidamente de João? Que ele era um sujeito estranho, vestindo roupas estranhas, com um comportamento estranho, com uma dieta estranha e com uma mensagem estranha. A mensagem de João era uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, mas as pessoas estavam sendo levadas até ele, estavam chegando até ele, confessando seus pecados, e no fim eram batizados. Então, é óbvio, isso é muito óbvio, que isso desperte alguma inveja e até alguma curiosidade por parte dos religiosos. Foi isso que aconteceu. O nosso texto só existe por causa disso. Porque os religiosos daquela época, ali capitaneados pelo Sinédrio, mas você tem aqui fariseus, saduceus, todos os grupos, vão até João Batista perguntar: tá bom, esse sujeito estranho, pregando a mensagem estranha, quem é esse camarada? O que ele está fazendo? O que ele pretende com isso tudo? Mas disseram que ele está batizando. Como é que ele pode batizar? É isso que vai ser levantado contra João, aquele que batizava. Tá bom? A gente pode dividir esse pequeno texto, irmãos, em 3 partes. É isso que a gente vai fazer. Tá? Primeira parte, o que diziam acerca de João. Segunda, o que ele disse acerca de si mesmo. E a última, qual era a sua missão. Para, no final, nós concluirmos com uma simples aplicação. Lembra que eu falei, né? Essa primeira parte do testemunho nos ensina a testemunhar. Então, João vai nos dar aqui 2 lições de como devemos, de que maneira nós devemos e podemos testemunhar Jesus até os dias atuais, tá bom? Então, primeiro vamos ao texto
me acompanhe a partir do verso 19. Primeiro, o que diziam acerca de João, aquele que batiza. Vamos lá. Assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não. É o profeta? Ele respondeu: não. Então, em primeiro lugar, o que diziam acerca de João? Parece que há 3 coisas que diziam ou confundiram quando João veio pregando, né, e batizando. Primeiro, o Cristo. Certamente, irmãos, qualquer pregador entusiasmado daquele período, como eu já disse, após 400 anos, em que os profetas de Israel cessaram, ou seja, o ofício do profetismo de Israel cessou, qualquer um que aparecesse pregando, carregando multidões, seria confundido com o Messias. Ainda mais alguém tão diferente, né, como João Batista. Nos evangelhos também, ele é confundido com o Messias, coisa que, tanto lá quanto aqui, ele refuta veementemente. Ele disse, confessou e não negou: eu não sou o Messias. Segunda figura que se atribui a João é Elias. Elias é uma figura do fim dos tempos, tá? Profetizada por Malaquias, o último dos profetas, que viria antes, né, do grande dia do Senhor e que prepararia o caminho para que então o Senhor executasse seu juízo final. Então, veja, os judeus esperavam essa figura. A gente não sabe muito bem como que se esperava isso, se Elias iria ressuscitar, se viria alguém parecido com Elias, se fosse, enfim, a gente não sabia, mas o anjo já diz ao seu pai que ele, João, viria no espírito e no poder de Elias. Ou seja, seriam ministérios parecidos. Mais ainda, João e Elias, eles têm praticamente o mesmo comportamento, eles dividem a mesma dieta e eles também ambos possuem uma mensagem muito parecida de arrependimento e de denúncia contra o pecado. Então isso, irmãos, é realmente algo muito próximo, muito parecido. Jesus, é interessante dizer isso, o próprio Senhor Jesus atribuiu, sim, o título de Elias a João Batista. Só que João Batista não vai aceitar esse título. Não porque ele esteja discordando do Senhor Jesus, mas deixa eu explicar. Por quê? Porque o judeu, naquele período, ele entendia, pelo menos a maioria deles, Elias como um tipo do Messias. Então, provavelmente, para não gerar dúvida na cabeça das pessoas, João Batista quer se separar de qualquer coisa que mostre que ele seja um tipo de Messias. O último título que se confunde Elias é o título de profeta. Outra figura do fim dos tempos, profetizada através de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18, que quando Moisés diz que do meio de vocês surgirá um profeta semelhante a mim, e a esse vocês seguirão ou ouvirão, né? Desde aqueles tempos remotos, principalmente os samaritanos, esperavam uma figura também, no fim dos tempos, que seria chamado de, não um profeta, mas o profeta, e que seria também o Messias. Então, o profeta é mais um título para o Messias, coisa que João Batista, de novo, vai rejeitar e vai dizer: não, eu não sou esse negócio aí também que vocês estão dizendo, não. Por isso, em segundo lugar, versos 22 e 23, o que ele dizia acerca de si mesmo? Se não deu certo a gente sugerir o que a gente acha que ele vai dizer que é, então vamos deixar ele falar. Já que isso aqui é um interrogatório, vamos deixar que ele confesse, então, e ele mesmo se comprometa, dizendo o que ele acha que ele é. Vamos ler, versos 22 e 23, dizem assim: finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João não aceitou as sugestões, ele já tinha uma ideia do que dizer. Provavelmente João dizia isso já para algumas pessoas que o perguntavam: quem é você? Quem é você? João não aceitou nenhum título, mas ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João está extraindo aqui uma profecia de Isaías, capítulo 40, verso 3. Eu vou ler para você 3 e 4, diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos,
e as escarpas serão niveladas. A profecia de Isaías aqui é muito simples. Isaías não está profetizando de uma pessoa. Isaías está profetizando de um tempo em que, quando os judeus, os israelitas, retornassem do exílio, é como que a providência de Deus fosse aplainando, preparando o caminho do retorno dos israelitas, que voltariam do exílio, de volta para Jerusalém. Em outras palavras, o caminho da salvação seria preparado pelo Senhor. Então, se você tomar como base a profecia de Isaías, Isaías não está falando de uma pessoa que vai clamar no deserto. Isaías não está dizendo um título aqui. Ele só está dizendo, olha, uma voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Tá? O que João está dizendo, então, quando ele diz, eu sou a voz que clama no deserto? Escute isso. Ele está dizendo, eu não sou importante. Eu não importo. Olha o que ele diz. Sou uma voz anônima num lugar insignificante. O importante não sou eu, mas a mensagem que eu trago. É isso que João está dizendo, em outras palavras. Então, em terceiro lugar, versos finais, 24 e 28, respondem qual era a missão desse homem. Aí, já não satisfeitos em descobrir quem ele é, vamos tentar então identificar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e com a autoridade de quem esse sujeito está fazendo isso. Aqui aparece um outro grupo, que são os fariseus. Os fariseus vão reaparecer muito no Evangelho de João. Um dos maiores embates de Jesus nesse Evangelho é contra esse grupo. Esse grupo é um grupo literalista, é um grupo religioso, é um grupo severo, conhecido pelo seu rigor, tá? Mas é um grupo que vai, como eu disse, atrapalhar bastante, ou tentar atrapalhar bastante o ministério de Jesus, e já começa aqui, interrogando João Batista. Se você não é nem uma coisa nem outra, se você não é o profeta, não é Elias, não é o Cristo, então por que você está batizando? Quem é você? Por que você está fazendo isso? É assim que eles chegam diante de João Batista. E a resposta de João Batista é essa. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Aquele finalzinho que a gente espera ouvir, que é dito nos evangelhos, também é dito no Evangelho de João, só que lá no final do capítulo 1. Tá? No final do capítulo 1, João vai completar. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo. Tá? Mas aqui, ele fala de onde vem a sua autoridade, mas ainda de uma forma velada. Por quê? Jesus ainda não se manifestou. Pelo menos não de forma pública ainda. Então ele precisa falar, olha, não é a mim que vocês precisam perseguir, não. Não é comigo que vocês têm que se preocupar. Eu não sou ninguém, cara. Eu sou só a voz que clama no deserto. Agora, vai vir um aí que o batismo dele será superior. E detalhe, ele vocês não vão conseguir parar. Tá bom? Claro, irmãos, outra informação importante é que o evangelista aqui omite a pregação de João. Aquela pregação que eu disse sobre arrependimento. Mas por que ele faz isso? A gente acredita que João não achou necessário trazer a mensagem dura de arrependimento. Mas João está considerando isso. Tá? Mas ele tem uma outra intenção aqui. Visto que os evangelhos trazem na íntegra a pregação de João Batista. O fato dele dizer, eu batizo, está implícito que a confissão de pecados e o arrependimento precedia o batismo de João. Ele só batizava quem declarava os seus pecados publicamente diante de todo o povo, então passava pelo Rio Jordão, ok? Outra coisa, o batismo era conhecido daquelas comunidades. Por isso, talvez os fariseus perguntem, porque os fariseus batizavam, o famoso batismo de prosélito, os batismos de purificação, os essênios batizavam, enfim. Então, não era muita novidade ver alguém batizando. O problema é que João Batista não era nem uma coisa nem outra. Tem teólogo que tenta dizer que João Batista era um essênio. Não era. O batismo dele, a natureza do batismo, a forma do batismo é diferente. Ao que tudo indica, é João Batista que realiza o batismo. O batismo dos essênios é o próprio indivíduo que se batiza. Veja, o batismo da purificação era realizado várias vezes ao ano, o que tudo indica. O batismo de João era realizado uma única vez. Então, o batismo dele é bem diferente, por isso causa alguma admiração. Mas João, ele não nega, ele confessa. E a autoridade pela qual ele batiza vem ainda de um desconhecido, mas que eles precisam se preocupar, porque ele já vem, ele está chegando. É isso que João Batista fala. E por último, ele ainda termina o texto dizendo o tamanho da dignidade desse que me autorizou a batizar. Ele diz, olha, eu não sou digno
nem mesmo de desatar as sandálias de seus pés. Não sei se você já ouviu isso, mas essa atitude era a atitude mais baixa para um escravo fazer. Era tão baixo, era tão vergonhoso, né, desatar as sandálias do Senhor, que somente o escravo podia fazer. Os aprendizes, os discípulos, não praticavam esse tipo de coisa. A única coisa que um aprendiz não podia fazer era desatar as sandálias. Por quê? Porque era algo muito vergonhoso. Somente os escravos faziam. João Batista está dizendo que nem a coisa mais vergonhosa que um escravo, somente um escravo pode fazer, nem isso ele é digno de fazer, pelo tamanho da dignidade daquele que vem depois de mim. Bom, irmãos, esse é o texto. Como eu disse, o testemunho de João, ele prepara, ele aponta para o testemunho da igreja. Ele aponta para a nossa evangelização. Toda vez que um cristão se põe a pregar, seja do púlpito ou seja individualmente, para grupos, na faculdade, não sei, em todos os lugares que nós podemos falar acerca de Jesus, todos nós estamos de alguma maneira copiando ou imitando a forma como João testemunhava acerca do nosso Senhor Jesus. Claro que com algumas diferenças, mas o testemunho de João aponta para o testemunho da igreja. Mais do que isso, o testemunho de João trabalha também a relação entre mensagem e mensageiro, entre o Messias e o pregador. Ah, irmãos, tem muito pregador se tornando Messias. Tem muita gente pregando e pastoreando com muitos e muitos fiéis que, ao invés de levarem as pessoas a Cristo, estão levando as pessoas a seguirem a eles mesmos. Então, a pregação de João Batista, o testemunho dele é importante por todas essas coisas. Por isso, vamos aprender aqui duas maneiras bem rápidas de como testemunhar acerca de Jesus com João Batista. A primeira delas, a gente aprende que você é tão importante quanto uma voz anônima no deserto. Vou repetir. Você é tão importante quanto uma voz anônima no deserto. Eu separei em duas aplicações e é interessante porque a primeira mostra o que temos de semelhante com João Batista. Ou melhor, o que temos que aprender com João Batista. O que a gente tem que aprender com ele? A sua humildade. Ele rejeitou todos os títulos para então dizer, eu sou uma voz insignificante no meio de um lugar insignificante. É isso que ele diz. Irmãos, é importante dizer, porque o Evangelho de João não cita João Batista pela primeira vez no verso 19. Você lembra disso? Já passamos por pequenos testemunhos de João inseridos no texto. Então, o próprio capítulo 1 já falou de João. E veja, irmãos, o esforço que o autor do texto está fazendo para separar de uma forma muito clara o pregador da mensagem que ele traz. Três coisas que o Evangelho de João já disse que o Batista não era. Primeiro, verso 8, ele não era a luz. O texto vai dizer que ele próprio não era a luz, mas ele veio para testificar acerca da luz. Verso 20 diz, ele não era o Cristo, como a gente já leu. Ele mesmo confessou e não negou abertamente, eu não sou o Cristo. E o verso 27, ele diz, que não era digno de servi-lo, nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. Isso tudo, irmãos, para enfatizar a distância, de novo, entre João Batista e Jesus. Uma rápida informação aqui, por que esse esforço? Porque naquela época, naquele período, alguns dos seguidores de João Batista não seguiram Jesus Cristo. Embora a gente vai ver logo depois, Filipe, André, Natanael, alguns discípulos de João vão seguir a Jesus, outros discípulos não seguiram Jesus. Alguns discípulos de João Batista vão permanecer ao seu lado, inclusive depois de sua morte. Historicamente a gente tem essas informações. Por quê? Porque infelizmente algumas pessoas acreditaram até o fim que João Batista era o Messias e não Jesus. Um teólogo muito importante chamado Oscar Cullmann, ele diz o seguinte na sua Cristologia do Novo Testamento: pode-se assim demonstrar que o prólogo inteiro do Evangelho de João é dirigido contra aqueles que queriam exaltar o Batista em detrimento de Jesus, isto é, contra os precursores dos mandeus. Claro, irmãos, que eu acho isso um exagero, ok? Para mim, o prólogo de João não foi escrito só para refutar os mandeus. O que eram os mandeus? Os mandeus foram um grupo, tá? Assim como os fariseus, essênios e tantos outros, uma seita, tá? Que os seguidores de João Batista vão se unir a esse grupo e vão formar um grupo chamado os mandeus. É tão importante, irmãos, esse grupo, que você encontra isso aí em qualquer plataforma de pesquisa na internet, você
pode chegar em casa e pesquisar, o pastor está ficando doido, não. Muita gente não sabe disso, mas existem comunidades de mandeus até os nossos dias. Existem escritos dos mandeus. Nesses escritos está lá registrado que João Batista era e foi um grande profeta. Está lá. E para eles esse grande profeta foi, de fato, o Messias e não Jesus Cristo. Ok? Eles negaram Jesus Cristo. Como eu disse, é claro que eu acredito que Oscar Cullmann aqui comete um exagero, dizer que o prólogo todo está refutando esse tipo de coisa, mas, irmãos, eu tenho que concordar com uma coisa que ele diz. Esse continua sendo o risco que todos nós corremos. Todos os pregadores da palavra de Deus, todos os cristãos, para não dizer, todos nós corremos esse risco. No momento em que apresentamos Jesus para as pessoas, nós corremos o risco das pessoas não seguirem Jesus e seguirem a nós. E, infelizmente, isso tem ficado cada vez mais evidente. Como eu já disse, alguns exemplos. Por exemplo, as pessoas podem ficar felizes com o nosso ministério e se esquecerem de Jesus. Elas podem ficar impactadas com a nossa oratória, com o nosso conhecimento, com o nosso carisma. E então se esquecerem daquele que é o principal. Duas coisas, eu acredito, que pioram a situação dos nossos dias. Naquela época já era difícil. Você viu, algumas pessoas não seguiram Jesus, quiseram seguir João Batista. Mas hoje a coisa está pior ainda. Eu vou citar 2 motivos para você. Por que está pior? Primeiro, temos a síndrome do modelo imperialista de igreja. É assim que eu gosto de chamar. O que é isso? O camarada abre uma grande igreja. Essa grande igreja começa a expandir o seu ministério. No começo chamam-se de congregações. Logo depois está chamando de franquia. Abre a porta, com tudo pago, tudo iluminado, tudo no jeito. E a partir dali, aquela pequena igreja precisa devolver um certo lucro para a igreja de origem, a igreja sede. Irmãos, isso não é sistema de plantação de igreja. Isso é sistema empresarial, ou melhor, imperialista. E sabe qual é o problema do império? É que todo império precisa de um imperador. E aqui está um grande problema. Aí são chamados de vários nomes: apóstolo, bispo primaz, pastor presidente do campo. Tem igreja, irmãos, que quando o pastor presidente chega na igreja, a gente já viu isso? Eu já vi isso ao vivo e a cores. O culto para, porque o presidente chegou. Dá graças a Deus porque vocês são de outra denominação, isso não acontece. Mas nas outras denominações é assim que acontece. Pode estar louvando, o louvor é cortado na hora. Eu sei porque eu visitei uma igreja e aconteceu isso. Eu estava regendo a orquestra, conduzindo a orquestra. Viu, Rafael? Não é só você que passa por sufoco, não. Estava na orquestra. Aí na hora que eu levantei o braço, ainda bem que a gente não entrou, porque se eu tivesse entrado eu não tinha parado também. Aí quando eu ia entrar na música, o pastor puxou lá e mandou me avisar que o presidente do campo tinha chegado, o culto tinha que parar. E aí parou, irmãos. Não só parou, todas as pessoas ficaram em pé, de frente para o corredor, parecia até quartel. E aí entrou aquela figura imponente e emblemática, entrando, sorrindo para as pessoas, parecendo um sei lá o quê. E aí todo mundo lá aplaudindo. E aí sim a música começou a tocar. Irmãos, isso infelizmente, pode fazer, não estou dizendo que é a intenção dos irmãos ali, mas isso pode fazer com que as pessoas passem a seguir mais a nós do que ao Senhor Jesus. E infelizmente esse sistema de igreja corrobora para isso. A segunda coisa que eu acho que piora dos nossos dias é, para não dizer outra coisa, a busca pela fama do ministério digital. Para não colocar um adjetivo na frente. Não sei se você sabe, mas tem pastor na internet que ele diz isso. Olha, eu não sou pastor de rebanho, eu sou pastor de sei lá o quê. Meu ministério não é presencial, é digital. É assim que eles se identificam hoje. E aí, pastor, qual é o problema disso? Nenhum, irmão. Nenhum. Propriamente dito, nenhum. Tem pastores, vou dizer aqui para os irmãos, pastores que fazem um excelente trabalho nas redes sociais. Um excelente trabalho via internet. Só que tem uma coisa comum em todos esses pastores. A fama deles, todos eles, foi acidental e não intencional. Então, quando você vê um sujeitinho de 30 anos de idade, tipo eu assim,
32, por aí. Vou fazer 33 agora. 20 e poucos anos. Aparecendo na internet, se envolvendo em polêmica, dizendo um monte de coisa, pregando um monte de mentira, querendo, buscando essa fama, cuidado com isso. Porque ele não está querendo fazer discípulo, ele está querendo fazer seguidores. E o nome na rede social é exatamente esse, seguidores. Ele vai falar o que você quer ouvir, porque senão você não vai dar a curtida, não vai ativar o sininho. Não é isso? Senão ele não vai ganhar o seu dinheiro. Irmãos, eu imagino, para fechar esse ponto, se João Batista tivesse um canal no YouTube hoje, o que ia acontecer? Eu acho que ele ia ganhar uns seguidores malucos aí. Eu acho que ia. Principalmente quando ele começasse a acusar Herodes. Aí ele ia ganhar bastante seguidor. Mas sabe quando o pessoal ia cancelar ele? João Batista não pregou só contra Herodes, não. João Batista virou para os religiosos da época, os líderes, os maiores líderes da religião na época, e chamou eles de raça de víboras. Pior do que isso, João Batista pregou sobre um tal de machado, que se a árvore não produzisse fruto digno de arrependimento, seria cortado na raiz e a árvore seria lançada ao fogo. E infelizmente, a igreja do metaverso e as ovelhas digitais não aguentam esse tipo de mensagem. Não aguentam. Porque isso faz eles desligarem seja lá o que for que eles estiverem usando. Então eu acredito que se João tivesse, ele já tinha sido cancelado há muito tempo. Teria alguns seguidores no início, mas depois seriam cancelados. Então o que a gente aprende com o testemunho de João? Nós aprendemos, irmãos, a sermos humildes. Por isso eu pergunto, e você? Tem pregado o Senhor Jesus com humildade? Você tem apresentado essa mensagem poderosa? Irmãos, quando a gente fala de Jesus, tem uma coisa que não dá para parar, que são os elogios. As pessoas param, a mim e a qualquer um de nós aqui, quando a gente vai pregar, as pessoas param a gente e nos elogiam, isso é normal. Eu estava lá em Atibaia, ouvindo, eu coloquei lá no grupo, o pastor Irlande de Azevedo, uma pedra fundamental aí da teologia batista hoje, pastor de 88 anos, ele pregou, irmãos, 2 horas sem parar. Você acredita nisso? Um pastor, e tem gente que acha que eu falo muito, né? Ele pregou, irmãos, eu nunca vi isso na minha vida, tô falando sério. Eu nunca fui numa conferência que o cara falou 2 horas quando viu, nunca vi isso. Exatamente, tinha essa mística, eu não acreditei, mas é verdade. Pastor Irlande, se um dia ele tiver a oportunidade de pregar na nossa igreja, espero que tenha, se ele pregar aqui, não coloque copo d'água para ele, porque ele só bebe água uma vez, e cada vez que ele bebe água, ele fala mais 1 hora. Foi exatamente o que aconteceu ali. E ele ainda falou assim, depois de 1 hora, eu pensei que estava acabando, ele falou assim, vou beber água. Aí ele falou isso, se eu beber água, eu vou falar mais 1 hora. E ele falou mais 1 hora. Só que em 2 horas, ninguém queria levantar de lá. Olha que benção. Ninguém queria ir embora. Foi uma pregação espetacular. E uma das coisas que ele me ensinou ali foi justamente sobre humildade. Ele estava pregando sobre isso, e no final ele falou sobre uma igreja em que ele pregava recentemente, na Grande São Paulo, e que ele foi elogiado no final do culto. Um homem já também idoso chegou e elogiou ele, falou, olha pastor, eu tenho tantos anos de igreja e eu nunca vi ninguém pregar desse jeito que o senhor pregou. Expondo o texto dessa maneira, e o senhor com a sua idade, com a profundidade, e começou a elogiar. E aí antes disso o pastor Elane tinha dito pra gente, pessoal, irmãos, o problema do elogio não é você receber o elogio, o problema é você acreditar nele. E aí esse homem veio elogiando, aí ele disse que virou para o homem e perguntou para ele assim, meu amigo, meu irmão, você já foi num recital de violino? Aí ele respondeu, curiosamente, ele falou que foi, morando na Grande São Paulo, ali perto dos teatros e tal. Não, claro que eu já fui ver orquestra. Acho que sim, acho que eu já fui no recital. Aí ele falou para ele assim, perguntou de novo para ele. Falou assim, então, nesse dia que você foi no recital, final da apresentação, quando as pessoas ficaram de pé e aplaudiram a grande apresentação, o que eles aplaudiram? O violino ou o violinista? Aí o camarada respondeu, pastor, obviamente eles aplaudiram o violinista. Então, esse é o problema. Você está aplaudindo a pessoa errada. Ele completou dizendo, eu não passo de um violino velho, desafinado, desajustado, mas que na mão do grande violinista compõe melodias e sinfonias maravilhosas. O problema, irmãos, às vezes de nós, é que as pessoas, sim, às vezes com bondade no coração, estão nos elogiando, mas não sabem vocês
que nós só estamos aqui, eu, todos os meus irmãos seminaristas, pastores que pregam aqui, pela graça de Deus. E nós falamos de algo que nós não somos dignos nem de abrir a boca para falar. Isso que João Batista está fazendo não é exagero de retórica, não é falsa modéstia, é a verdade. Nós não somos dignos de pregar nem o menorzinho dos textos da Bíblia Sagrada. Não somos, mas nós fazemos isso pela graça de Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender com ele é que nós não passamos de uma voz insignificante no meio do deserto. Segunda e última aplicação é: não somos precursores do Messias, somos embaixadores do Reino. Lembra que eu falei? A primeira vai focar na semelhança, mas a segunda vai focar na diferença. Tem algo de João Batista que a gente precisa imitar, mas tem algo que não dá para imitar porque é diferente. É diferente. Muita coisa se assemelha. Ele pregou Cristo, ele apontou para Cristo. Você também tem que pregar Cristo e apontar para ele. Só que ele pregou um Cristo que viria, nós pregamos um Cristo que já veio. Mais do que isso, ele foi um grande profeta, o último dos profetas, o maior nascido de mulher, como disse o próprio Senhor Jesus, aquele que veio no poder no espírito de Elias, tudo isso. Mas tem uma coisa que João Batista não viu. Sabe o que foi? Jesus Cristo ressuscitado. João Batista não ouviu as palavras, Pai seja convosco. Ele não viu isso. Ele não viu a obra de redenção pela qual ele pregou consumada. Mas nós vimos pela fé. Amém, irmãos? Ele era o precursor, você é o embaixador do rei. Ah, irmãos, isso coloca a gente num patamar diferenciado. Claro, isso traz mais responsabilidade para nós. Veja, e quanto a nós, não somos precursores, somos embaixadores. Porque o rei já veio. E o rei veio trazendo não só a mensagem do reino, mas ele inaugurou o reino. Você lembra no Evangelho de Lucas também, quando os religiosos perguntam, tá, mas onde que está o reino? Ele diz, ele não está nem aqui nem ali, mas ele está entre vocês. O reino, irmão, já foi inaugurado. E quem foi que foi chamado para defender o reino, representar o reino e falar acerca do reino? Quem? Não foi o Raimundo, não, foi você. Você e eu. Paulo, eu quero encerrar com esse texto. Ele escreveu, irmãos, um trecho excelente que fala sobre a embaixada desse reino, o ministério da reconciliação. Se você puder, abra comigo, vamos acompanhar a leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 ao 21. Vou esperar você abrir. Segunda Coríntios 5, 18 diz assim: tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus? Verso 17. Pois que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo, é isso que provém de Deus. Veja, tudo isso provém de Deus. O quê? A nova criação. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro ponto sobre o embaixador de Cristo. Ele fala daquilo que ele já experimentou. Com toda a propriedade que João Batista falou, e ele falou, que ele pregou. Com toda a certeza e convicção que ele anunciou, o Messias, aquele que viria depois dele, mas que era maior do que ele falou. Mas João Batista não experimentou a obra de redenção consumada, como eu e você experimentamos. Ele não teve o Espírito Santo vindo sobre nós, como a igreja experimentou em Atos capítulo 2, e nós experimentamos até os dias de hoje. Mas veja, segundo lugar, verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Segundo lugar, segunda característica do embaixador de Cristo, ele não só foi reconciliado, como agora foi confiado a ele a mensagem da reconciliação. Irmãos, aqui, veja bem, quando a Bíblia chama você de embaixador, ela está dizendo qual é a sua verdadeira identidade. Quando diz que foi confiado a mensagem ao embaixador, a Bíblia está sendo redundante.
Porque o embaixador é o representante legal daquela nação ou daquele reino. E o representante legal, no mínimo, ele precisa representar esse reino, não apenas em atitudes, mas em palavras. Então, quando o texto diz que Deus, próprio Deus, nos confiou a quem? A igreja, a nós, os seus súditos, embaixadores. A mensagem da reconciliação, ela está dizendo, aqui reside a identidade de vocês. Mas em terceiro e último lugar, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja que o apelo de reconciliação, ele é seguido da mensagem da cruz de Cristo. Então, a terceira coisa que o embaixador precisa ter e saber ele precisa falar centrado na cruz de Cristo. Ele não apenas foi reconciliado, ele não apenas tem a mensagem da reconciliação, mas ele sabe que a mensagem da reconciliação reside na mensagem da cruz de Cristo Jesus. Irmão, se tem uma coisa que João Batista nos ensinou, foi exatamente isso. Apontar na direção do Messias. Semana que vem a gente vai ver aquele texto maravilhoso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não precisava dizer muito, irmão. Eu já expliquei e vou explicar de novo. O Cordeiro de Deus aponta para a cruz também. O Cordeiro de Deus aponta para a expiação de Cristo Jesus. Ele não precisava explicar muito, ele só precisava apontar para Cristo. O Evangelho de João é um evangelho de apontar, você sabia disso? Filipe vai falar para Natanael, seu amigo, estudante da palavra de Deus. Ele vai dizer assim, vem ver, tem um camarada aí. É a pregação mais curta de todos os evangelhos. A mulher samaritana, quando for os samaritanos, ela vai dizer assim, olha, eu conheci alguém. Ela não soube nem explicar o que aconteceu. Vamos lá ver. Irmãos, essa é a tarefa da igreja. Assim como João Batista apontou para ele. Ainda, aquele que viria, nós precisamos apontar para trás, para aquele que já veio, que morreu na cruz do Calvário. Como Paulo disse, aquele que Deus tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a mensagem. Lembre-se disso. Não somos precursores, somos embaixadores do reino. Amém? Vamos orar para que Deus coloque essa palavra em nossos corações. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e glorificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Como eu disse, Senhor, hoje um dia dedicado ao Senhor. E como foi bom, Senhor, chegar no final desse dia e dizer, obrigado, Deus, porque passamos o dia com o Senhor. Eu sei que muitos dos meus irmãos não conseguiram, mas conceda a eles, Senhor, o privilégio de passarmos o domingo com o Senhor, de dedicarmos esse dia inteiramente ao serviço a Deus e ao cuidado da nossa alma, Senhor. E como foi bom a cada momento aqui, desde a manhã até agora, ver o Senhor face a face nesse lugar, como foi bom, Senhor. Sobretudo, ouvir a Tua palavra e ouvimos mais uma vez. Então, a nossa oração para findar o dia coloque essa palavra em nossos corações. Nós aprendemos, Senhor, que juntamente com João o Batista, nós temos grande responsabilidade em testemunhar. Não apenas o dever, mas como fazer isso é muito importante. Primeiro, precisamos fazer isso com toda a humildade, Senhor. Entendemos que não somos nada, Senhor. Se somos alguma coisa, indignos. Se algum título queremos trazer para nós, que esse título seja servo inútil, porque a gente só faz aquilo que é a nossa obrigação, Pai. Pregar o Evangelho é nossa obrigação. Mas que sejamos contados entre aqueles pequeninos, Senhor, que morreram anunciando, os mártires, as testemunhas, que estão diante do trono clamando ao Senhor, que morreram testemunhando esse poderoso Evangelho. Senhor, aprendemos também que é nossa responsabilidade porque somos embaixadores do Rei, ou somos ou não somos. E o embaixador precisa proclamar as boas novas. O embaixador precisa representar o reino. E muito mais do que João Batista, nós temos a revelação fechada. Nós conhecemos o fim da história. Nós vimos o que o Senhor fez por nós. Como o Senhor garantiu a nossa salvação. Como Paulo disse agora, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus.
Ah, Senhor, para que estivéssemos aqui, o Senhor pagou um alto preço. Obrigado, Senhor. Mas que isso seja combustível para nos fazer testemunhar de Ti. Para levar, Senhor, pessoas ao Teu Santo Evangelho. Para fazer como essas personagens que citei, sem muita dificuldade, apenas apontar. Veja, eu conheço alguém que pode invadir o seu coração, que pode salvar tanto o seu corpo quanto a sua alma, que pode solucionar os seus problemas de agora, mas que também pode solucionar os seus problemas de toda a eternidade. Jesus Cristo, o Senhor. Ah, Senhor, que a igreja continue batizando com água, mas que o Senhor continue batizando com o Teu Espírito Santo. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, a nossa última oração é essa, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus.